A noite estava escura, e a estrada deserta se estendia à minha frente, iluminada apenas pelos faróis do meu carro. Eu estava no meio de uma viagem noturna, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. Mas algo estava errado. Uma sensação de desconforto começou a se insinuar em mim, como se algo estivesse fora do lugar. Foi então que notei algo estranho no espelho retrovisor. Outro carro, sem luzes acesas, seguindo-me a uma distância constante. No início, pensei que era apenas um veículo com defeito nas luzes, mas à medida que avançávamos pela estrada escura, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Tentei acelerar para me afastar, mas o carro parecia sempre estar lá, logo atrás de mim, mantendo a mesma distância precisa. Não importava o quanto eu corresse, ele continuava lá, como uma sombra, me perseguindo pela noite. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Será que era apenas uma coincidência? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Meus pensamentos foram interrompidos por um arrepio na espinha, quando percebi que o carro não tinha placas de identificação visíveis. O medo começou a se apoderar de mim enquanto eu continuava a dirigir pela estrada deserta, sem saber o que fazer. Eu queria parar e confrontar o motorista desconhecido, mas algo me dizia para continuar dirigindo, como se minha segurança dependesse disso. Os minutos se transformaram em horas, enquanto eu continuava a fugir da presença perturbadora que me seguia. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável, fazendo-me questionar minha própria sanidade. Será que estava sendo perseguido por alguém com más intenções? Ou seria apenas minha mente brincando comigo na escuridão da noite? Finalmente, depois de uma eternidade de agonia, o carro desapareceu tão misteriosamente quanto tinha aparecido. Eu continuei dirigindo, minha mente turva de exaustão e medo. Mesmo agora, enquanto escrevo estas palavras, a lembrança daquela noite assustadora continua a me assombrar, deixando-me com a sensação de que nunca estarei verdadeiramente seguro na estrada escura da noite. A sensação de alívio ao ver o carro desaparecer foi substituída por uma profunda inquietação. Cada sombrio arbusto na beira da estrada parecia esconder um segredo sinistro, e cada curva na estrada me fazia temer o que poderia estar à espreita além dela. Enquanto dirigia, minha mente começou a divagar para os piores cenários possíveis. E se o motorista do carro misterioso estivesse planejando me fazer mal? E se ele ainda estivesse por perto, apenas esperando pelo momento certo para atacar? Cada pensamento alimentava meu medo crescente, tornando cada quilômetro da estrada um desafio para minha sanidade. Eu olhava constantemente para trás, esperando ver o carro aparecer novamente, mas tudo o que via era a escuridão vazia da estrada. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor, amplificando meus próprios pensamentos e medos, até que eu mal conseguisse respirar. Foi apenas quando finalmente cheguei ao meu destino que permiti-me respirar um suspiro de alívio. Estacionei o carro e saí, tremendo de exaustão e adrenalina. Olhei para o céu estrelado acima de mim, tentando me convencer de que tudo não passara de minha imaginação hiperativa. No entanto, mesmo enquanto eu tentava me acalmar, uma parte de mim sabia que algo estava errado. A sensação de ser observado ainda pairava sobre mim, como uma nuvem escura que se recusava a se dissipar. Eu me perguntava se alguma vez seria capaz de voltar a dirigir à noite sem a sensação de que estava sendo seguido. Nos dias seguintes, tentei esquecer o incidente e seguir em frente com minha vida, mas a memória daquela noite assustadora
continuava a me assombrar, deixando-me com a sensação de que nunca mais seria capaz de encontrar a paz verdadeira na estrada escura da noite. No entanto, apesar de todos os meus medos e inseguranças, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de superar o trauma que vivi. Talvez, com o tempo, eu pudesse aprender a enfrentar minhas preocupações e recuperar minha confiança perdida. Por enquanto, a lembrança daquela noite assustadora continuaria a me assombrar, lembrando-me de que a estrada escura da noite guarda seus próprios mistérios e perigos, nunca revelando completamente seus segredos. Naquela noite, eu voltava para casa, depois de uma jornada exaustiva. A estrada estava deserta, a escuridão era opressiva, quase tangível. Só queria chegar logo, mas algo bizarro aconteceu, que me deixou com um frio na espinha. Enquanto dirigia, meus faróis iluminaram uma figura à beira da estrada. Uma mulher, vestida como uma noiva, caminhava sozinha. Fiquei intrigado, preocupado. Quem diabos estaria andando ali, naquele horário e vestido daquele jeito? À medida que me aproximava, algo não estava certo. Seus olhos, vazios, pareciam me penetrar. Eu queria parar e ajudar, mas um medo inexplicável me dominou. Algo me disse para seguir em frente, e foi o que fiz. Mas então, no momento em que passei por ela, ela simplesmente desapareceu. Sem um som, sem um traço. Fiquei arrepiado até o último fio de cabelo. Esfreguei os olhos, mas nada mudou. Aquilo tinha acontecido de verdade. O resto da viagem foi um turbilhão de pensamentos assustadores. Tentei me convencer de que era apenas cansaço, estresse, qualquer coisa, mas a sensação de que algo sobrenatural havia acontecido não me deixava em paz. Desde então, cada sombra na estrada me faz estremecer. Cada ruído na noite me faz olhar por cima do ombro. A imagem da mulher vestida de noiva continua assombrando meus pensamentos, me deixando com uma sensação inquieta de que o mundo não é tão simples quanto parece. Nos dias seguintes, tentei esquecer o encontro assustador na estrada, mas era como se aquela imagem estivesse gravada em minha mente. Eu evitava dirigir à noite, evitava aquela estrada deserta como a praga. Mas, inevitavelmente, chegou o momento em que precisei enfrentar meus medos. Uma noite, recebi uma ligação urgente de um amigo que morava do outro lado da cidade. Ele precisava de ajuda imediatamente. Mesmo relutante, não pude recusar. Enquanto eu estava na estrada escura, comecei a ficar tenso. Aquela imagem da mulher estranha voltou na minha cabeça, e o medo começou a me pegar de novo. Eu tentava focar na pista, mas a sensação de estar sendo observado me deixava meio nervoso. Foi então que vi algo estranho à frente. Um carro parado no acostamento, com as luzes apagadas. Instintivamente, reduzi a velocidade, sentindo meu coração acelerar. Algo não estava certo. Quando me aproximei, vi a figura de uma mulher, vestida de branco, caminhando em direção ao carro. Meus músculos se contraíram, meu corpo tenso de medo. Era ela, a mesma mulher que vi naquela noite fatídica. Antes que eu pudesse reagir, vi outra figura emergir das sombras. Um homem, com uma expressão sinistra no rosto. Ele estava armado, e seus olhos brilhavam com malícia. Senti um arrepio pelo corpo, enquanto percebia o perigo iminente. Eu estava preso entre a mulher assustadora e o homem ameaçador, sem saber o que fazer. Meu coração martelava no peito, enquanto tentava decidir meu próximo movimento.
Eu sabia que precisava agir rápido, mas o medo paralisava meus pensamentos. E então, num instante de pura adrenalina, tomei uma decisão. Pisando fundo no acelerador, passei pelo carro parado, deixando a cena assustadora para trás. O alívio se misturou com o terror enquanto continuava dirigindo. Minha mente repleta de perguntas sem resposta. O que estava acontecendo ali? Por que aquela mulher estava ali novamente? E quem era o homem ao seu lado? A experiência assustadora me deixou com um sentimento de vulnerabilidade e paranoia. Eu não podia deixar de me perguntar se aquela estrada deserta escondia mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. Aquela noite, eu estava dirigindo pela estrada deserta, tentando voltar para casa, após um longo dia de trabalho. A chuva caía forte, criando uma cortina de água que dificultava minha visão. As luzes dos postes eram escassas, deixando tudo ainda mais sombrio. Enquanto avançava pela estrada molhada, comecei a ouvir um som estranho, vindo do banco de trás do carro. Era como se algo estivesse arranhando o estofamento, fazendo meu cabelo se arrepiar. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o barulho da chuva batendo no carro. Mas então, o som ficou mais alto e mais insistente, ecoando pelo interior do veículo. Meu coração começou a bater mais rápido, o medo se instalando em mim como uma sombra. Decidi olhar pelo espelho retrovisor, esperando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Foi então que vi algo que me fez perder o fôlego. Uma figura pálida e desfigurada estava sentada no banco de trás, seus olhos vazios me encarando através do reflexo. Um grito preso na minha garganta, enquanto meus olhos se arregalavam de terror. Eu queria correr, abandonar o carro e fugir dali o mais rápido possível. Mas algo me impedia de reagir. Uma sensação de paralisia que me deixava impotente diante daquela aparição assustadora. Por um momento interminável, encarei a figura no espelho, meu cérebro lutando para processar o que estava vendo. E então, num piscar de olhos, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o eco do meu próprio medo. Dirigi o resto do caminho para casa, em um estado de choque, minha mente girando com pensamentos confusos e aterrorizantes. Eu sabia que precisava encontrar uma explicação para o que aconteceu, mas uma parte de mim temia o que poderia descobrir. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que o que vi foi apenas uma alucinação causada pelo cansaço e pelo estresse. Mas a lembrança daquela figura no banco de trás continuava a me assombrar, deixando-me com uma sensação persistente de medo e paranoia. Certo dia, enquanto dirigia para o trabalho, percebi que estava sendo seguido por um carro estranho. As luzes altas ofuscavam minha visão, tornando impossível identificar o motorista. Senti um arrepio quando percebi que aquele mesmo medo que senti naquela noite estava de volta para me assombrar. Tentei acelerar, desviar, qualquer coisa para me livrar daquela presença ameaçadora atrás de mim. Mas o carro continuava a me seguir
implacavelmente, cada vez mais perto, como se estivesse determinado a me alcançar. Meu coração batia freneticamente no peito, enquanto eu tentava manter a calma. Mas o medo era avassalador. Eu precisava encontrar uma saída, uma maneira de escapar, antes que fosse tarde demais. Foi então que avistei uma estrada secundária à minha direita. Sem pensar duas vezes, virei bruscamente, esperando despistar meu perseguidor. Mas, para meu horror, o carro estranho também virou, continuando sua busca implacável. Agora, eu estava em uma corrida contra o tempo, desesperado para encontrar uma maneira de escapar. Minha mente estava turva de medo e adrenalina, e eu sabia que precisava manter a calma se quisesse sobreviver. Finalmente, avistei um posto de gasolina à distância e acelerei na sua direção, esperando encontrar ajuda. Mas quando cheguei lá, o posto estava deserto, a luz piscando fracamente acima da bomba de gasolina. Eu mal tive tempo de processar o que estava acontecendo quando o carro estranho apareceu atrás de mim, bloqueando minha única rota de fuga. O motorista saiu do carro lentamente, sua figura envolta em sombras, e um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho naquele lugar deserto. Naquela noite, a escuridão envolvia a estrada como um manto sombrio, e eu dirigia solitário, acompanhado apenas pelos sons distantes da noite. O rádio mal sussurrava uma melodia, tentando quebrar o silêncio opressivo que me cercava. De repente, surgiu diante de mim uma figura em desespero, correndo na beira da estrada. Meu primeiro impulso foi parar e ajudar. Afinal, quem estaria lá fora, àquela hora, coberto de sangue? Mas conforme me aproximei, uma sensação gelada percorreu minha espinha, como se meu instinto estivesse me alertando para o perigo iminente. Parei o carro a uma distância segura e saí cautelosamente, chamando pela pessoa, esperando oferecer assistência. No entanto, quando a figura se virou na minha direção, o que vi me deixou petrificado. Seus olhos vazios encaravam-me, enquanto o sangue escorria de seu rosto pálido. Um arrepio de medo correu pelo meu corpo e recuei instintivamente. Aquilo não era humano. Não podia ser. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu diante dos meus olhos, como uma sombra na noite. Voltei correndo para o carro, meu coração batendo descontroladamente no peito. Liguei o motor e saí em disparada, deixando para trás aquela visão terrível. Durante todo o caminho de volta para casa, meu corpo tremia de medo e confusão. Aquela experiência, assustadora, ficou gravada em minha mente, assombrando meus pensamentos e me deixando com um medo persistente do desconhecido. Desde então, evito aquela estrada deserta como se fosse a própria personificação do horror, sempre temendo o que poderia estar escondido na escuridão da noite. Meses se passaram desde aquela noite aterrorizante na estrada deserta. Eu tentava seguir em frente, mas a lembrança da figura sinistra
continuava a assombrar meus pensamentos. Até que um dia, durante uma viagem de retorno à mesma estrada, me vi novamente diante de uma situação assustadora. Enquanto dirigia, uma densa neblina começou a se formar ao meu redor, reduzindo a visibilidade a quase zero. Meu coração acelerou, enquanto me esforçava para enxergar através da névoa, quando de repente algo bateu fortemente na traseira do meu carro. Instintivamente, freiei bruscamente, sentindo meu corpo ser arremessado para frente pelo impacto. Quando finalmente consegui parar, saí do carro para avaliar os danos. Foi então que vi um veículo parado logo atrás de mim, quase invisível na espessa névoa. Com o coração ainda martelando no peito, aproximei-me do outro carro, esperando encontrar alguém precisando de ajuda. Mas conforme me aproximei, a sensação de perigo aumentou. Não havia ninguém dentro do veículo, e as janelas estavam embaçadas, tornando impossível ver o interior. Antes que pudesse reagir, ouvi um som estranho, vindo de algum lugar na névoa, como sussurros indistintos e risos distorcidos. Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto percebia que não estava sozinho naquela estrada deserta. Com um passo hesitante para trás, percebi que algo estava muito errado. Sem pensar 2 vezes, corri de volta para o meu carro e acelerei para longe dali, deixando para trás a névoa e o mistério perturbador que pairava sobre aquela estrada sombria. Mesmo após escapar do encontro assustador, a sensação de medo persistiu, deixando-me com uma sensação de vulnerabilidade e paranoia. Desde então, aprendi a evitar aquela estrada deserta a todo custo, sempre temendo o que poderia encontrar na escuridão impenetrável da noite. Tava tarde da noite e eu tava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada tava tranquila, mas algo no ar já tava me deixando meio apreensivo, sabe? De repente, me vi preso em um engarrafamento do nada. Os carros parados, ninguém se movendo, como se o tempo tivesse congelado ali. Tentei manter a calma, mas o ar começou a ficar pesado, sufocante, como se algo estivesse errado. Fiquei olhando ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, quando notei algo estranho nos outros carros. As pessoas estavam todas olhando fixamente para a frente, com expressões vazias, como se estivessem hipnotizadas. Tentei chamar a atenção delas, bater no vidro dos carros vizinhos, mas ninguém respondia. Foi então que vi algo se movendo entre os veículos, uma sombra escura e sinistra que parecia se contorcer no ar. Um arrepio de medo percorreu minha espinha, quando percebi que não estava sozinho naquela estrada deserta. Algo estava lá fora, espreitando nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Instintivamente, travei as portas do carro e me agarrei ao volante, rezando para que aquela ameaça invisível passasse logo. Mas o tempo parecia se arrastar,
cada minuto parecendo uma eternidade, enquanto eu lutava para controlar o pânico crescente dentro de mim. Foi então que a sombra se aproximou, deslizando silenciosamente em direção ao meu carro. Senti meu coração congelar no peito, enquanto a escuridão me envolvia, deixando-me à mercê daquela presença maligna. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa para escapar, mas estava paralisado pelo medo. E quando a sombra finalmente alcançou meu carro, tudo ficou negro, e eu me vi mergulhado em uma escuridão sem fim. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela estrada, mas sei que nunca mais serei o mesmo depois daquela noite. A lembrança daquela presença sinistra continua a me assombrar, lembrando-me de que o mal pode estar mais perto do que imaginamos. Quando finalmente recuperei a consciência, me vi em um lugar desconhecido. A escuridão ao meu redor era opressiva, e o ar estava impregnado com um cheiro acre de podridão. Tentei me mover, mas minhas mãos estavam amarradas, e minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, uma luz fraca se acendeu, revelando a figura sinistra de um homem parado diante de mim. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora, e um sorriso cruel brincava em seus lábios. Com uma voz rouca e sinistra, ele começou a falar sobre sacrifícios e rituais obscuros, explicando que eu era a peça-chave em seus planos malignos. Meu coração batia freneticamente no peito, enquanto eu lutava para compreender a terrível situação em que me encontrava. Tentei desesperadamente me soltar das amarras, mas era inútil. O homem parecia desfrutar do meu desespero, alimentando-se do meu medo como um predador cruel. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Foi então que percebi uma oportunidade. Uma pequena faca estava jogada no chão, a poucos metros de onde eu estava. Com um esforço sobre-humano, consegui me soltar das amarras e me arrastar até a faca, sentindo o sangue pulsar em minhas veias, enquanto a adrenalina corria pelo meu corpo. Com as mãos trêmulas, agarrei a faca e me preparei para lutar pela minha vida. O homem avançou em minha direção, mas eu estava determinado a não me render tão facilmente. Com um grito de fúria, me lancei contra ele, usando a faca como minha única arma contra o mal que me cercava. A batalha foi feroz e desesperada. Cada golpe, uma luta pela sobrevivência. Mas, contra todas as probabilidades, consegui ferir o homem e escapar de seu domínio sombrio. Corri pela escuridão, meu coração ainda batendo com força no peito, enquanto jurava nunca mais retornar àquela estrada, assombrada pela escuridão e pelo mal.